Entrando aqui na nossa página social. Bom dia. Entrando aqui na nossa página social. Oi. Entrando aqui na nossa página Messias social. Souza. Bom dia. Só checando aqui para ver se o microfone, o equipamento aqui reconheceu o microfone, né? Sozinho aqui, aí eu não... Esse pessoal que é profissional nessa área de trabalhar na internet, né? Eles têm toda uma ilha de edição, né? Tem pessoas ali para ajudar na questão do áudio. Aí como eu tô aqui sozinho, eu tenho que eu mesmo checar para ver se o áudio tá legal, né? A gente faz tudo aqui numa simplicidade, mas a gente procura fazer as coisas... mas assim, o fato da gente não ter muitos recursos para pregar a palavra de Deus na internet também não pode ser usado como desculpa para fazer de qualquer jeito, né? Essa página social tão simples, né? O pessoal chama de página flopada, né? Páginas que não tem muitas visualizações, mas a gente procura fazer tudo bem direitinho, né? Principalmente no que é concernente o quê? Palavra de Deus. A gente tem aqui um compromisso. Eu tenho um compromisso. Com quem, Messias? Com uma placa de igreja? Com alguma liderança religiosa que chega pra gente nos bastidores e diz: você tem que pregar isso, falar isso, isso. Não. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? É bem verdade que este que vos fala, eu sou obreiro em uma congregação, eu falo isso muitas vezes, eu não sou desigrejado, eu me congrego. Sou um obreiro ali, né? Estou ali debaixo da tutela espiritual de um pastor, de uma igreja, né? Mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu, antes do compromisso com o ser humano, é claro que nós temos que honrar. Nós temos que honrar as pessoas que Deus tem levantado para pastorear a nossa vida. Nós temos que honrar. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Mas antes da honra que nós devemos ao homem, nós temos que honrar o Deus que nos chamou. Você está entendendo, né? Jesus em primeiro lugar. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Nós temos que honrar as pessoas que Deus tem levantado para pastorear as nossas vidas. Lá em Hebreus capítulo 13, a Bíblia diz que nós temos que, né, honrar. Capítulo 13 de Hebreus, nós temos que honrar as pessoas que Deus tem levantado para pastorear a igreja. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus levantou pastores, é a mesma Bíblia que diz que acima dos pastores ainda tem outro pastor, que é o pastor supremo, pastor e bispo de nossas almas. Quem é esse, Messias? É a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, o nosso, né, e até mesmo quando você está debaixo da tutela espiritual de um pastor espiritual, ele vai dizer isso para você: vocês não estão fazendo nada para mim. A pessoa que me lidera já falou isso uma vez, né? Vocês não estão fazendo nada para mim, né? Quando o sujeito é espiritual, ele tem essa visão, né? O meu próprio líder, o meu pastor já falou isso uma vez, né? Vocês não estão trabalhando para mim. Vocês estão trabalhando para Jesus. Então, quando a gente também trabalha debaixo da tutela de pessoas assim, fica até mais fácil da gente pregar, né? Então é isso aqui, nós estamos aqui nessa página para deixar aqui mais uma reflexão, né? Tomado aqui por esse compromisso com aquilo que a Bíblia diz, beleza? Tudo bem? Ok? Quem estiver passando aí já sabe como é que é o nosso estilo, né? Os intervalos entre uma pregação e outra tem diminuído, né? Deus sabe todas as coisas, pelo momento pelo qual a gente está passando. Antigamente era quase todo dia que eu deixava um esboço, mas aí os intervalos foram aumentando, algumas coisas vão acontecendo, né? E a gente tem a nossa vida secular, a gente trabalha e tudo, e o corre-corre, né? E esses intervalos entre uma reflexão e outra tem aumentado, mas nós estamos aqui, né? Um dia de sábado hoje. Então, Messias, o que é que tu vai deixar aí? Eu vou deixar um esboço temático. 8 coisas que podem trazer problemas para dentro de uma casa. Olha que coisa boa. Assim, entre aspas, né? Problema não é bom, não. Coisa boa que eu digo é o sentido do sermão. 8 coisas que podem trazer problemas para dentro de uma casa. É um sermão que ele pode ser
ministrado tanto na questão, essa questão de casa, tem um sentido amplo dentro da Bíblia. A gente pode estar fazendo referência à questão de casa, família, pai, mãe, marido, esposa, filhos, como também a gente pode estar utilizando na questão igreja, porque a igreja é a família de Deus, né? A igreja é a família de Deus. Então esse texto aqui, ele pode ser utilizado, né? Nessa questão, é um culto de família, é um encontro familiar, a congregação, pá. Esse sermão temático, ele pode ser utilizado nessa seguinte circunstância, né? 8 coisas que podem trazer problema para dentro de uma casa, né, Messias? Então, diz aí, Messias, nesse sermão temático, qual é a primeira coisa que pode trazer problema para dentro de uma casa? Seja questão família, marido, esposa, mulher, irmãos, primos, tias, sei lá, né? Ou igreja. Qual é a primeira coisa que pode trazer sérios problemas? Isso precisa ser tratado. Esse negócio precisa ser tratado. Porque quando a gente prega, e às vezes na pregação, porque a pregação, para ser bíblica, ela tem que ser isso, né? Ela também tem que dar o diagnóstico. A pregação, ela também é um diagnóstico, né? A pregação, ela é um diagnóstico de como a gente tá. O que é o diagnóstico? Tu vai no médico, leva os exames, aí o médico dá o parecer dele, dá o diagnóstico. Você tá com isso. Gordura no coração, gordura nas veias. Tome cuidado, senão você pode ter um AVC, né? Aí é problema na coluna, é o diagnóstico, né? O médico vê os teus exames e por meio daquele exame ele dá o parecer dele. Então uma pregação também é uma maneira da gente dar o diagnóstico de como está a nossa situação diante de Deus, né? Agora o problema é porque tem pessoas, mais do que nunca, nesses dias complicados que a gente está vivendo, é que quando o diagnóstico não é satisfatório, a pessoa fica com raiva. Quando o diagnóstico não é satisfatório, a pessoa fica com raiva. Que diagnóstico, Messias? O diagnóstico que vem da Bíblia. Quando o pregador está pregando e o pregador diz que uma vida sem ser cheia do Espírito Santo de Deus é frieza, a pessoa... Tem pessoa que fica com raiva, né? Não, o crente não pode mentir. Aí a pessoa, não, mas não é bem por aí, às vezes eu preciso mentir, não sei o quê. Você está entendendo? O problema é que na vida secular, quando você recebe o diagnóstico de como está a tua saúde, você fica triste. Dentro da igreja é diferente. Quando a pessoa recebe o diagnóstico e o diagnóstico não é satisfatório, né? A pessoa fica com raiva, né? Ei, pregador, qual foi o resultado da ressonância magnética? Ei, pregador, qual foi o resultado? Bora ver, vamos chamar aqui uma pessoa para trazer uma palavra no culto de hoje. Vai sair aqui uma ressonância. Vai sair aqui o resultado do raio-x, né? Aí quando o pregador termina, o povo... Eu não gostei desse diagnóstico. Você tá entendendo, meu querido? Vou dizer uma coisa pra você. Hoje tá tão complicado você ser pregador verdadeiro em território nacional. Brasil tá difícil. Você tem que se adequar, não é mais aos valores da Bíblia, mas são os valores que hoje muitas pessoas estão tendo como absolutos dentro da igreja, né? Messias, fale mais de uma forma mais clara. Hoje, a gente, para ser pregador, para a gente ser um pregador aceito, mais do que nunca, a gente não tem mais que se adequar, não é o que a Bíblia diz, mas é o que o povo quer ouvir. Aí, se o teu diagnóstico não for de acordo com o que o povo quer ouvir, o povo fica com raiva. Você terminou a pregação e diz, igreja, o problema aí é no coração, igreja. Teu coração tá frio demais. Ei, igreja, teu problema é na tua cabeça. É a tua mentalidade que precisa ser mudada. O teu entendimento, ele tá todo contaminado pelos valores do mundo. Tu virou um mundano. Aí o povo, eu não gostei desse diagnóstico. Muda esse pastor. Ou então, se não for o pastor, for um obreiro comum, ei, pastor, não chame mais esse obreiro. Nós estamos desse jeito. 8 coisas que podem trazer problemas para dentro de uma casa. Primeira coisa que pode trazer problema para dentro de uma casa: ódio. Ódio. Isso mesmo que é ódio. Ódio é olhar para você e fazer assim, ó. Eu te odeio. O que é ódio? 8 coisas é o sermão temático. 8 coisas que podem trazer problema para dentro de uma casa. Primeira coisa é o ódio. Precisa aí dar uma definição bem clara do que é ódio. Eu olhar para você e fazer assim, ó. Eu te odeio. Eu não te suporto. Teu nojo de você. Irmão,
na vida de quem ainda não teve um encontro com Cristo, existem coisas que não são para ser, mas são até toleráveis, né? Você entende? Poxa, fulano de tal odeia todo mundo porque ele não é cristão. Ela não nasceu de novo. Ela é muito inteligente, mas ela não nasceu de novo. É uma mulher sem Deus ainda. Aí você lembra de você, eu lembro de mim. Às vezes, quando eu estou sendo muito massacrado em determinados contextos em que o povo não é cristão, eu me acalmo com esse pensamento. Eu também já fui assim. Eu já odiei. Eu já quis vingança. Aí eu fico pensando, calma, Messias, calma. Você também já foi assim, né? Então existem coisas que na vida de quem ainda não aceitou a Cristo são até toleráveis e você entende. O ódio né? A pessoa sem Deus a gente entende. A pessoa sem Deus olhar pra você assim, ó, tu tá aqui de costas, aí a pessoa olhar pra tu, eu te odeio, né? A pessoa olhar pra você, não sabe nem quem é você, nem te conhece pessoalmente, mas só que a pessoa tem tanta vontade de te esculachar que a pessoa diz, crente sem vergonha. A pessoa olha pra você assim de longe, ó, eu te odeio, crente vai sem vergonha. Aqui no linguajar de cearense, né? A pessoa nem te conhece. O que é que tu não gosta de fulano? Crente vai sem vergonha. Sendo que você é um cidadão, você não mente, você paga as suas contas em dia, mas a pessoa quer ter uma coisa pra falar de você. Mas só que essa pessoa ainda não nasceu de novo, não é cristão. Aí você entende. Eu também já fui assim, né? Agora existem coisas que no meio da igreja não podem ser aceitas. Agora eu tô falando do contexto da igreja. Tá entendendo? Você entendeu bem? Ódio. Gênesis 27:41. Aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha o abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto em que meu pai vai morrer. Então, quando meu pai morrer, vou matar Jacó, meu irmão. Gênesis 27:41. Entendeu bem? O que é que eu quis dizer? 8 coisas que podem trazer problema para dentro de uma casa. A primeira coisa é o ódio. Aí eu falei que existem coisas que na vida da pessoa sem Deus, você até entende. O ódio na vida de quem nunca aceitou a Cristo, você entende. Eu também já fui assim. O cara olha pra você, eu odeio, crente vai sem vergonha. Foi o que tu fez pra esse cara? Tu não fez nada, mas ele não gosta de você. Te odeia. Não vai com a tua cara. Aí tu entende, né? Poxa, mas eu também já fui assim. Eu já fui assim, né? Aí você, não, vou ter calma que eu também já fui do mesmo jeito, né? Agora isso é tolerável na vida da pessoa sem Deus. É claro que se essa pessoa também não se converter, não aceitar Cristo, ela vai pro inferno com o ódio dela. Mas é aceitável, você entende, porque a pessoa ainda não aceitou a Cristo. Agora na vida do cristão é intolerável o ódio. O ódio é tolerável. Gênesis 27:41. A Bíblia diz que haviam 2 irmãos lá no livro do Gênesis. Um chamava Esaú e o outro chamava Jacó, né? Galera da parentela de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó juntamente com seu irmão Esaú, né? E a Bíblia diz que Jacó, após Deus ter mudado o nome dele, ter transformado em Israel, gerou os 12 pais, né? Que deram origem ali, né? Os 12 patriarcas que deram origem às 12 tribos de Israel. Tudo bem? Mas a Bíblia diz que Jacó tinha um irmão que se chamava Esaú. E Esaú tinha ódio do irmão dele. Eu vou entrar logo nesse ponto aqui que eu acho interessantíssimo desse texto. A Bíblia diz que Esaú tinha ódio de Jacó, seu irmão. Gênesis 27:41. Ao ponto de... Irmão, tem gente que... Irmão, ó, uma vez eu falei pra você, eu quero ser psicopata. Irmão, psicopata é um cara assim, sabe, que... Você viu a morte da ucraniana essa semana? Menino, eu fiquei assim, meu Deus. Quem acompanha as redes sociais, a mídia secular, viu a morte de uma ucraniana. Em outro país aí, né, uma refugiada, uma moça ucraniana, que foi morar nos Estados Unidos. A moça sentou no banco do trem. No banco. Do nada, o cara que estava sentado atrás, hoje eu tô com vontade de matar alguém. Bateu a vontade de eu matar alguém. Mas hoje eu tô com uma vontade tão grande de tirar a vida de alguém. Cara, eu vi esse vídeo e eu não... Ontem foi que eu fui parar pra reparar na marmota. O cara olhou pra menina e disse, do nada, a moça não fez nada pra ele. Ela só sentou no banco do trem na frente dele. O sujeito aqui com o cabelo rastafari olhou pra ela, rapaz, sabe que eu tô com vontade de matar alguém hoje?
puxou uma faca. Menino, e nas redes sociais, o que tá viralizando é a cara de terror da coitada chorando depois da facada. O miserável saiu pingando sangue por dentro do trem. Aquela miséria. O que aquela moça fez pra ele? Não fez nada. Ele tava aqui nas costas da moça, fez só assim. Furou a moça. E a coitada, depois da facada, você vê nas redes sociais a expressão de pânico dela fazendo assim. Foi que eu fiz! Foi que eu fiz! E o miserável, desculpa a expressão, saiu pingando sangue por dentro do ônibus, dentro do trem. Psicopata, irmão. A Bíblia diz que Esaú, um bom exemplo do que é ser psicopata nos dias de hoje. Eu estar com ódio muito grande de uma pessoa e ter a paciência de ficar premeditando todo dia, ó. Um dia eu te pego. Irmão, tu sabia que tem gente que é irmão, pra mim, irmão, cara, ó, a Bíblia diz: não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Irai-vos e não pequeis. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. O que é deixar o sol se pôr sobre a tua ira? Irmão, é terminar o dia. É porque eu tô usando fundo musical da internet. Vou usar outro fundo musical aqui, que isso aqui tá entrando muita propaganda. Então o que que acontece? Não deixar o sol se pôr sobre a tua ira é o dia terminar sem você se reconciliar com a pessoa. Porque não é normal não, cara. Todo dia a pessoa te odiar. Do mesmo jeito que não é normal o cara olhar pra pessoa que nunca fez nada pra ele, como esse cara aí que furou a ucraniana. Eu tô com vontade de matar alguém. Hoje eu vou matar tu. Furou a moça pelas costas. E a moça... Tô com vontade de matar alguém hoje, sabe? Tem gente que também é psicopata nesse sentido de que... Mano, Messias, eu sou evangélico, sou evangélica. Sou da igreja. O meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu tio é pastor, não sei o que é pastora. Minha família é cheia de religiosos. O meu pastor é um dos pastores mais sofisticados aqui do estado do Ceará. Mas eu sou uma pessoa que eu não perdoo ninguém. Tá com 6 anos que eu tô querendo me vingar de alguém. Tu é uma psicopata, miserável. Tu é uma psicopata, miserável. Tua família toda de psicopata. Que já tá com 6, 7 anos que tu quer tirar a vida de alguém que tu ainda não conseguiu. Mas todo dia tu tenta. Tu já parou pra pensar nisso, ô desgraça? Que tu pode ser um psicopata dentro da igreja? A Bíblia diz que já Esaú ficou assim: eu tô com ódio do meu irmão. Ah, mas já sei, eu não posso me vingar agora. Mas quando o papai morrer, leva 20, 30, daqui a pouco o papai tá morrendo. Quando o papai morrer, vai ficar só eu e tu, eu vou te matar. Sabia que tem gente que tem essa paciência? Eu não te mato hoje, mas vai chegar o dia que eu vou ter a oportunidade de te matar, miserável. Ei, irmão, tu já parou pra prestar atenção que tua família todinha é de psicopata? Ai, irmão, eu não adultero, eu não fornico. Eu sou uma santa. Ninguém, né? Eu sou uma santa. Desculpe aqui a grosseria. Oh, menino, me tocou. Ai, mas eu quero matar fulano. Tu é uma psicopata, miserável. Ai, eu sou uma santa. Minhas irmãs são santas. Homem nenhum me tocou. Aí o outro, puxa, eu sou o santo dos santos. Sou casado, nunca traí minha esposa. Mas eu tô querendo matar alguém já faz tempo. Tô esperando ele morrer. Tu é um psicopata, miserável. A Bíblia diz que Esaú pensou: eu não mato esse miserável hoje. Mas quando o papai morrer, ficar só ele, eu mato Jacó. Gênesis 27, 41. Ah, meu pastor não prega isso. Não tem nada a ver com isso, meu. O problema é teu e dele. Meu pastor na minha igreja não prega isso. O problema é teu e dele, miséria. Do teu pastor sofisticado, cheio de ninini. Problema é teu e dele. Teu e dele, aliás. O problema é teu e dele. Minha Bíblia diz, irmão, que o ódio traz dificuldades para dentro de uma casa. E Esaú era... E o ódio de Esaú... Tem um obreiro aqui das nossas redondezas que ele falou uma coisa genial. Raiva de crente dá, mas passa. Mas se tu tá dizendo que a gente não pode se irar, pode. A gente às vezes se ira. Tem raiva, que isso é do ser humano. Às vezes o negócio... Mas, irmão, crente normal, irmão, deixa o negócio passar. A raiva passou, tchau, morreu. Agora a pessoa que passa um tempão esperando... Eu não te mato hoje, miséria. Igual Esaú com Jacó. Esaú olhava pra Jacó: eu não te mato hoje, mas vai chegar uma hora que eu vou te pegar. Nem que isso demore 10, 20, 30 anos, uma hora eu te mato. Viu, irmã?
Viu, irmãozinho, irmãozona? Vocês podem levar a vida casta que você diz que vive. Não fornica, não adultera. O irmão, eu nunca olhei para uma mulher com olhar de desejo. As mulheres passam seminuas diante de mim, eu não olho, eu sou um santo, meu Deus. Mas tu tá querendo matar alguém, tu é um psicopata, bonitão. Tu, tua família, todinha, cambada de assassino. Cambada de assassinos. Vocês estão esperando o momento certo para poder executar a vingança de vocês. Cambada de assassinos. Por que o Espírito Santo de Deus não desce aqui nessa igreja? Talvez é porque a tua igreja esteja cheia de assassinos. Por que a igreja... Por que o Espírito de Deus não está mais batizando ninguém? Talvez seja porque a tua igreja está cheia de assassino. Tua família é de assassino, teu esposo é um assassino. Tua esposa, a santinha do bairro, é uma assassina. Tudo bem? Estou me baseando em quem para dizer isso? É desabafo. É não. É Bíblia. Gênesis 27:41. A Bíblia diz que Esaú estava doido para matar Jacó. Mas como ele viu que naquele momento não dava, porque Isaac ainda estava vivo, o pai deles, ele pensou, tem problema não. Quando o papai morrer eu te mato. Nem que isso demore 15. Irmão, tem que é desse jeito dentro das igrejas, viu? Eu convido você amanhã, se você for pro culto hoje você vai evangelizar? Vai. Você vai evangelizar, não vai coisa fofa do pai. Aqui na minha congregação aqui no Ceará, em Fortaleza, ó, no ministério do qual faço parte, hoje vai ter um grande movimento de evangelismo. Ó. Nordeste para Cristo. Tu vai sair, né, na rua, com as faixas na mão, né? Ei, desgrama. Antes de tu sair para evangelizar, vai te converter, vai. Antes de tu sair para evangelizar, vai tu, tua irmã, tua tia, Santa Rona. A Madre Teresa de Calcutá. Vai te converter primeiro, psicopata. Porque a Bíblia diz que o ódio traz prejuízo para dentro de uma casa. Tanto igreja como família. É ruindade demais, né, irmão? Gênesis 27:41. O cara olhar pro outro, eu quero te matar. Mas só que o pai tá vivo. Não é conveniente eu te matar agora. A gente fica pensando em muitas situações. Tô doido para acabar com a vida dessa pessoa. Mas só que esse pastor que tá aqui tá atrapalhando esse pastor. Olha aí, ó. Na hora que o pai morreu, eu te mato. Aí trazendo para outras situações, né? Tô doido para me vingar de uma pessoa dentro dessa igreja, mas esse pastor tá atrapalhando. Na hora que o pastor mudar, aí vai dar certo. Vou mudar o assunto, vou passar para o próximo tópico. Meu pequeno psicopata religioso. A outra coisa que pode trazer... umas pragas dessas aí no meio da rua. Com as faixas. Jesus, 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 Jesus. Com a faixa na cabeça, Jesus. Essas pragas dessas aí, até premeditando a morte dos outros. Aí pra lá, a mulher vai te converter. Inveja. A inveja também, ela traz prejuízo pra dentro de uma casa. Vai ler Bíblia, macho. Tu fica com esses teus gritos de protesto aí. Tu tem que protestar contra essa tua vida de sepulcro caiado, que tu é bonito por fora, mas por dentro tu tem tudo quanto não presta. Tu é um assassino, cara. Pro Jason, tu só falta a máscara de hóquei. Pro Michael Myers, tu só falta aquele macacão e a faca. Tu é um Michael Myers do mundo espiritual. Tu é um Jason. Quando o pastor mudar, eu mato ele. Quando o pai morrer, eu mato ele. Uma hora eu mato ele. Tenho paciência. Uma hora a minha vingança vai dar certo. Parabéns, viu, pela tua castidade. Meus parabéns pela tua castidade. Mas sabe qual é o outro negócio que pode trazer prejuízo, né, para dentro de uma casa? É a inveja. A inveja. Gênesis 37:11. Agora, primeiro a gente falou de Jacó, né? Agora a gente vai estar falando de José. José, que foi vendido pelos seus irmãos. Gênesis 37:11, que também foi um filho de Jacó, né? José foi um dos filhos de Jacó, né? A inveja. Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gênesis 37:11. Que está fazendo referência aos irmãos de José, né? Que tudo que José tinha, os irmãos de José cresciam o olho, né? José tinha um sonho. Eu vou mudar esse fundo musical. Não, é? É só o pessoal do Nubank aqui. Vou mudar esse fundo musical. Pronto. Nubank, aspirina. Pronto, mudei o fundo musical. Quero ver se agora você vai atrapalhar a pregação. Isso aqui tá alto demais. Olha, meu Deus. Então o que é que acontece? A inveja.
a primeira pessoa aqui no texto que a gente leu, no sermão temático, que foi alvo de perseguição, foi Jacó, e depois foi o filho dele, né, José, né? José que foi perseguido, vendido pelos seus irmãos. E tudo que José tinha, os irmãos cresciam hoje. Fala, meu Deus, tá alto demais. Fala, meu pai. Aqui baixa isso aqui. Pronto, tá bom. Então tudo que José tinha, os irmãos de José cresciam o olho. José teve um sonho e o pessoal ficava com raiva. O José recebia uma capa, os irmãos ficavam com raiva, né? E tem uma pregação antiga que eu escutei uma vez que era assim: na hora que o pai de José, Jacó, Israel, dá uma capa para José de 12 cores, os irmãos ficaram com raiva. Por que ele está com essa capa? Né? Aí eles ficaram com raiva, venderam José para o Egito, tudo bem? E é legal que depois que José é vendido e a capa fica, ninguém quis usar a capa, né? Às vezes a pessoa quer algo que é teu, quer algo que é teu, mas quando a pessoa pega o que é teu, a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Eu passo a vida te perseguindo por algo que tu tem. Aí quando eu pego o que tu tem, não serve para mim. Assim foi com a capa de José. Leia todo o texto. Eu li aqui Gênesis 37:11, né? É igual questão igreja, né? Questão igreja. Vou falar de contexto igreja. Às vezes você está num ambiente em que você está sendo abençoado em uma área. Aí o povo fica com raiva de você. Os teus próprios irmãos. Aí todo mundo quer. Não, essa oportunidade era para ser minha. Essa capa era para ser minha. Pois pega a capa do José para tu. Aí quando a pessoa põe a capa, o que é que eu vou fazer com essa capa? Né, irmão? Tem muitas coisas que nós poderíamos falar a respeito da inveja, né? Outra coisa que a gente pode falar a respeito da inveja: às vezes a pessoa que tem inveja de você tem mais do que você. Às vezes a pessoa que tem inveja de você tem mais do que você, ganha mais do que você, tem mais oportunidade do que você, mas a pessoa vive tentando tirar o sorriso do teu rosto. Por quê? Porque tu, com pouco que tu tem, tu é feliz. Aí a pessoa não entende. Como é que pode esse miserável aí ganhar bem pouquinho e vive sorrindo? Não, eu tenho que tirar o sorriso dele. Eu tenho que tirar o sorriso dele. Messias diz uma coisa aí que pode trazer prejuízo para dentro de uma casa. A primeira foi o ódio, o segundo foi inveja, né? Gênesis 37:11. A Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja de José, né? Nós podemos falar muitas coisas a respeito da inveja. A gente já falou duas. Uma delas é isso: às vezes a pessoa tem inveja de uma coisa que é tua, e no dia que a pessoa pega o que é teu, não dá pra ela. O que eu vou fazer com isso? Essa capa não dá em mim. Às vezes também a pessoa tem inveja de você. Por quê? Às vezes a pessoa tem mais do que você, ganha mais do que você, mas só que tu tem um negócio em ti que é igual a capa de José, cheia de cores. Talvez seja o teu sorriso, a tua alegria de viver. Aí a pessoa fica com ódio. Eu tenho que tirar o teu sorriso, né? Eu já vi rico ter inveja de pobre. Eu já vi rico ter inveja de pobre. Por quê? Porque o pobre tinha pouco, mas era feliz. E o rico tinha muito. E o rico pensava: como é que pode uma desgraça dessa? Ganhar tão pouco, morar num casebre desse e viver feliz. E eu que tenho tanto. É uma vida amargurada, desgramada. E tem outra que eu posso falar a respeito da inveja, né? Eu já falei até do contexto da igreja. A inveja, ela é casada com orgulho. Por quê? Porque dificilmente a gente vai abrir a boca e dizer: eu tenho inveja de fulano. A gente não tem, irmão, nós não temos inveja de ninguém. Nós, seres humanos no geral. Tu chega pra mim e pergunta: mas se tu tem inveja de fulano? Eu não tenho inveja de ninguém. Eu sou muito feliz, graças a Deus, né? Por que a inveja é casada com orgulho? Porque dificilmente a gente reconhece, irmão, que a gente persegue alguém por inveja. Por que é que a inveja é casada com orgulho? É porque dificilmente nós vamos reconhecer que nós perseguimos alguém por inveja do que a pessoa tem. E às vezes a pessoa não tem quase nada, mas é porque a capa dele é colorida, igual a de José. Miserável desse ganha bem pouquinho, vive feliz, e eu ganho bem mais do que ele. Pessoa, gente mesquinha, sabe, irmão? Sabe por que a pessoa mesquinha? A pessoa, quando ela é mesquinha, e eu vou dizer uma coisa pra você, irmão: é um negócio que a gente tem que se libertar. Ah, Messias, tu é a prova de bala. Só não. Eu oro pela minha vida. Pra quê? Para que no momento em que eu vejo alguém ter algo que eu não tenho, eu não venha ser tomado pelo espírito de inveja. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você: o sentimento para amargurar o coração da gente é a inveja.
Messias, tu já passou por processo? Seja sincero já. Irmão, pro crente, a gente sente aquela corra podre por dentro do coração da gente. Quando você sente inveja, irmão, apodrece o coração da gente. Eu acho a inveja, o sentimento da inveja é pior do que a mágoa. Você vê a pessoa ter, sabe, aquilo e você não... E a Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja, irmão. Gênesis 37:11. Tudo que ia surgir na vida de José, o pessoal crescia o olho. Era um sonho, eles ficavam com raiva. Era uma capa colorida, eles ficavam com raiva. Assim, às vezes, é na nossa vida, né? Tudo que vai surgindo na nossa vida, a minha mãe adotiva, a finada Dona Antônia, dizia: meu filho, tem gente que tem inveja da gente até se ver a gente passar com uma banda de frango. Que é uma banda de frango? Você vai no açougue, ou o almoço hoje, vou comprar aqui uma banda de frango aqui. Aí o cara pesa a banda de frango, aí tu passa no caminho de casa com a banda de frango, tu veio do açougue, entra pra dentro de casa e vai preparar o frango. Vai ser o almoço, né? Aí minha mãe já dizia, né? Tem gente que tem inveja de ver você até passar Tem gente que sente inveja só de saber que você tá jantando. Sabia que tem gente que sente ódio de você só de saber que você tá jantando. É podre, irmão. Pensa num sentimento podre. Temos que orar. Jesus, livra o nosso coração da inveja. Jesus, né? Não deixa a gente sentir inveja de ninguém, não. Vamos aprender a nos contentar com o que a gente tem. Porque às vezes essa pessoa que está te perseguindo, cara, ela não quer reconhecer, mas às vezes é inveja. Essa pessoa que está te perseguindo, já está com 6, 7 anos. Qual é a desculpa dela? Eu persigo ele porque ele vive em pecado. Será que é por isso que tu está perseguindo uma pessoa? Será que é porque ele está em pecado? Não será outra coisa, não? Será que não é a capa dele que é colorida demais? Porque tem gente que persegue os outros, principalmente contexto igreja. Fica perseguindo a pessoa. Persegue todo dia. Todo dia. Por que você persegue fulano? Todos vocês? É porque ele está em pecado. Eu acho que às vezes não é nem pecado, não. Às vezes é a capa dele que é colorida demais, igual a capa de José. Deus deu uma capa de 12 cores para esse fulano aí, para esse sujeito, que tu não tá suportando a variedade de cores da capa dele. Aí como tu é orgulhoso demais para reconhecer que tu és um invejoso, e não era para tu sentir inveja dele, porque tu tem mais do que ele. Aí tu diz que é o que? É pecado. Essa marcação, aqui no Ceará a gente chama, é de rixa de marcação. O que é marcação? É você marcar a pessoa. Todo dia. Aí quando alguém pergunta, por que vocês não gostam dele? É porque ele está em pecado. Será que é porque é pecado mesmo? Que vocês não gostam do fulano? Não será inveja? É a capa dele que é colorida demais, mas só que vocês são orgulhosos. Vocês têm muita coisa, um patrimônio muito elevado. A família de vocês ela é uma família muito poderosa. Aí vocês nunca vão reconhecer que vocês perseguem o pobre por inveja. Porque não tem lógica, o rico sente inveja do pobre. Não é porque ele está em pecado, nós perseguimos ele, nós não suportamos o pecado dele. Será que é pecado mesmo? Eu acho mais fácil ser a cor. A variedade de cores da capa de José na vida desse rapaz, né? Inveja é bicho desgraçado. Inveja traz prejuízo, viu? Tanto para a questão família normal como igreja. Mas qual é outra coisa que pode trazer prejuízo para dentro de uma casa? É pessoas ingratas. Eita, menino. 2 Samuel 15:6. Pessoas ingratas. Primeira coisa que pode trazer prejuízo para uma casa: o ódio, a inveja. Pessoas ingratas. 2 Samuel 15:6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel, né? A Bíblia diz que o rei Davi tinha um filho. E o nome desse caba era Absalão. A Bíblia diz que o rei Davi tinha um filho que se chamava... Aliás, ele tinha muitos filhos, né? E dentre esses filhos que Davi tinha, ele tinha um que se chamava Absalão. E a Bíblia diz em 2º livro de Samuel 15:6 que esse Absalão ele tinha um negócio. Qual é a terceira coisa que pode trazer prejuízo para uma casa? É ingratidão. Davi abençoava os filhos dele. Mas só que tinha um desses que não sabia reconhecer os benefícios que ele recebia do pai. Era Absalão. Por quê? Porque Absalão era ali debaixo da tutela do pai dele, debaixo das asas. Uma hora eu derrubo o senhor do trono. E qual foi a estratégia que Absalão
utilizou para poder dar um golpe de Estado e tomar o reino do pai dele, de Davi. É claro que depois Deus deu vitória ao rei Davi, né? A Bíblia diz que no momento em que o golpe de Estado não deu certo, Absalão, na hora da fuga, ficou preso num galho pelos cabelos, porque ele tinha um cabelo muito grande, né? E alguém foi lá e perfurou Absalão, né? Mas qual foi a atitude, que tem gente que é maliciosa, que Absalão utilizou para dar o golpe de Estado? Ele aproveitava que o rei Davi era um cara que ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Existiam problemas que o rei Davi não podia resolver, porque ele não é nem Deus para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí ele chegava lá e dizia para as pessoas: ah, se eu fosse o rei desse império, eu já tinha resolvido o teu problema. O bicho era malicioso. E nessa brincadeira ele ia roubando o coração das pessoas, né? Então, qual é a terceira coisa que pode trazer prejuízo para uma casa? É a ingratidão. Porque do mesmo jeito que Davi foi um bom pai para Absalão, e Absalão devolveu o bem com o mal, tentando dar um golpe de Estado, assim, irmão, são muitas pessoas. Às vezes você ajuda a pessoa, abençoa a pessoa, né? Ora pela pessoa. Contexto igreja, né? Às vezes tem um pastor que abençoa o obreiro. Contexto igreja. Às vezes tem um pastor que abençoa o obreiro, dá oportunidade ao obreiro, honra a obreira, honra o obreiro, e o obreiro ainda fica fazendo o quê? Fazendo moitim para prejudicar o pastor, para derrubar o pastor. Isso acontece muito, pessoas ingratas. Isso tanto tem a ver com questão família, porque questão família também vai rolar muito isso, né? Às vezes você tem uma pessoa na família que você abençoa tanta pessoa, e a pessoa devolve o bem, paga o bem com o mal. Foi assim que Absalão fez. Segundo Samuel 15:6. Ele passava uma lábia no povo, né? Ah, se eu fosse meu pai ele é um ausente. Se eu fosse eu no lugar do meu pai, nesse reino, eu já tinha resolvido os problemas de vocês. E assim ele furtava o coração das pessoas. Tem gente que é do mesmo jeito, em vários contextos. Irmão, nós temos que estar preparados para tudo nessa vida. Eu e você. E uma delas qual é? Gente ingrata. Às vezes você ora pela pessoa, você abençoa a pessoa, você manda zap para a pessoa. E aí, tudo bem contigo? Aí tu nem sabe, a pessoa está participando de um levante contra a tua vida. Tem que estar preparado. E pensa no negócio para doer, irmão. Já dizia um certo ditado que a pedrada dói de quem está mais perto, né? Messias, qual é a outra coisa que pode trazer prejuízo, problema para dentro de uma casa? A primeira foi ódio, Gênesis 27:41, depois inveja, Gênesis 37:11, depois pessoas ingratas ou ingratidão, né? 2 Samuel 15:6, e depois membros insensatos, 1 Samuel 25:25, pessoas insensatas, né? A insensatez dentro de uma casa também pode trazer muitos prejuízos, né? Ó, 25:25. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal a ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. 1 Samuel 25:25. Então a Bíblia diz que o rei Davi passou por muitas fases na vida dele, né? Antes de ele ser o rei de Israel, ele passou por um processo de perseguição. O cara era alvo de traição antes de ser rei e depois de ser rei, né? Ele serviu tanto ao rei Saul, o rei Davi serviu tanto ao rei Saul, mas só que o rei Saul viu que a popularidade do rei Davi estava crescendo. Aí quando o rei Saul viu que a popularidade do rei Davi estava crescendo, ele começou a perseguir. Ele pensou: esse rapaz vai querer tomar a cadeira de rei, minha cadeira de rei. Aí começou a perseguir o rei Davi. E a Bíblia diz que nesse momento de fuga do rei Davi, antes dele ser o rei, quando ele estava sendo perseguido pelo outro rei de Israel, o primeiro que era Saul, ele peregrinou muito. E em uma dessas peregrinações, ele chegou em uma fazenda de um homem chamado Nabal. E a Bíblia diz que quando ele chegou na fazenda deste homem chamado Nabal, Nabal não quis receber Davi e seus guerreiros, né? Aí a Bíblia diz que Davi já estava com a cabeça um pouco quente para fazer uma bobagem, né? Porque o cara, poxa, não queria ajudar o rei Davi. O rei Davi já estava meio cabeça quente já por causa da perseguição. E ele já estava assim: rapaz, você não vai nos auxiliar, não? O rei Davi poderia ter feito uma chacina ali naquele momento da história, né? Mas a Bíblia diz que Nabal era um cara insensato, mas ele tinha uma esposa que era inteligente, né? Uma mulher chamada Abigail, que foi lá até os exércitos do rei Davi, que estava ali naquele momento de peregrinação, e intercedeu pelo marido dela. É como se ela dissesse assim: quando ela notou que o rei Davi poderia ter chacinado, matado o marido dela, o lelé da cuca, o doido no Nabal, ela: não, rei Davi, nós sabemos quem é o Senhor. O Senhor é um guerreiro que já fez muito pelo nosso país. O Senhor já fugiu. Interessante, né? Abigail
reconheceu o valor de Davi que o rei Saul não reconhecia, né? Olha o que é que depois tu vai ler. 1 Samuel capítulo 25, versículo 28, você vai estar vendo Abigail, a esposa de Nabal, que não quis ajudar Davi, reconhecendo o valor que Davi tinha nessa questão do país, né? Os favores, os serviços que Davi já tinha prestado ao país. Não, rei Davi, não Davi, senhor Davi, nós sabemos que o senhor nós sabemos do valor que o senhor tem, tanto o senhor já fez pelo nosso país, foi o senhor que afugentou os exércitos filisteus, né? E ela foi interceder pelo marido. Não olhe para a loucura do meu marido é doido, não sabe o que está fazendo não, né? Interessante, né, irmão? A importância de haver pessoas sábias dentro de casa, né? Porque às vezes nem todo mundo tem sabedoria, né? O que livrou a cabeça aqui de Nabal nesse momento de não ter sido trucidado pelo rei Davi foi a mulher dele que era sábia. Isso que a Bíblia diz, que uma mulher sábia edifica a sua casa, né? Porque, irmão, às vezes contexto igreja, tem cada Zé doidinho, né? Às vezes o cabo é até obreiro na igreja, né? Mas o cabo só tem, não pensa antes de falar, é doido, né? E às vezes essa falta de sensatez pode gerar até prejuízo para a pessoa, para os familiares. Aí, irmão, é por isso que é importante, irmão, ter uma coluna de sabedoria dentro de casa, né? Você vê que a sabedoria de Abigail nesse momento foi que livrou a cabeça de Nabal. Porque só porque o cara tem nome de crente, não quer dizer que o cara tem sabedoria não, mas às vezes o cara é um Nabal. Às vezes o cara é um Nabal na vida. É um louco, é um perturbado. E o que livrou entendeu? Davi, enquanto fugia dos exércitos de Saul, foi procurar abrigo na fazenda de Nabal. Nabal não quis receber Davi. E quando Davi já estava um pouco enfesado, e deu-se entender que Davi ia, aí tu não vai nos ajudar não? Peraí. Aí uma mulher se mete na história, intercedendo pelo marido dela. Não, é como se ela dissesse, não mate meu marido não. Não, Davi, o senhor é um homem valoroso. Não, Davi, não mate meu marido não. Não mate Nabal, que são doidos. Nós sabemos quem é o Senhor. Eu sei, o Senhor já prestou tantos serviços para o nosso reino. Sabemos do valor do Senhor. Foi o Senhor que afugentou os filisteus. Nós sabemos, Davi, né? Já parou para pensar, irmão? Se não fosse a sabedoria de Abigail, a desgraça que tinha sido naquele dia, porque um doido dentro de uma casa ainda vai. Mas quando a mulher também é doida, peça sabedoria, viu, irmão? Peça sabedoria, irmão. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas às vezes a pessoa é um Nabal na vida. É um doido. Faz as coisas, só faz as coisas sem pensar. Aí se não tiver uma coluna de sabedoria dentro de casa, pense na desgraça. Se não fosse a intercessão de Abigail de chegar diante de Davi e dizer, não, Davi, não mate meu marido não, que você é um doido, ele não sabe nem o que está fazendo não, pelo amor de Deus. Se não fosse Abigail, Nabal talvez não tinha sido morto naquele dia, porque ali era o Velho Testamento, cara. Ali era olho por olho, dente por dente, era guerra. Às vezes tem cara que está na igreja, mas é um Nabal, é um doido. Se não fosse a mulher Abigail aqui, tinha morrido gente. Interessante, né? Às vezes nós estamos vendo esses contextos, mas isso acontece muito, viu, irmão? Por dia de hoje, né? E você vê, irmão, o valor que tem gente temente a Deus dentro de uma casa, viu, irmão? O valor de uma pessoa temente a Deus dentro de casa. Porque quem é temente a Deus pensa. Aí quando os dois são doidos, a mulher, o marido, todo mundo é doido. Aí que a desgraça tá feita. Se não fosse Abigail nesse dia aqui, meu filho, o sangue tinha rolado. Interessante, né? Peça a Deus sabedoria nessa manhã, né? Peça a sabedoria de Abigail, né? Porque se não fosse Abigail, meu filho, cabecinha de Nabal tinha rolado nesse dia, viu? Davi chega pedindo auxílio no rancho de Nabal. Aí Nabal, vamos embora, tudo. Aí Davi, peraí. Aí Abigail, não mate o maridão, que são doidos. Sabe nem o que tá fazendo, esses doidos, são doidos, aí Davi. São doidos, né? Ter sabedoria, irmão. Tem que saber ter sabedoria, que se um doido numa casa vai, mas dois doidos não dá muito certo não, né? É assim, irmão. Só porque o cara tá dentro da igreja não quer dizer que o cara tem sabedoria não. Às vezes tem cara que vai só no impulso. No impulso. A quinta coisa que pode trazer problema para dentro de uma casa, a quarta que eu falei, o que foi a insensatez, né? Aí no caso aqui a insensatez de Nabal, né? Que agiu sem pensar. Triste dele se não fosse a mulher dele. O apego exagerado aos bens naturais. Outra coisa que também pode trazer prejuízo, né, para dentro de uma casa, é o apego exagerado aos bens
naturais. Provérbios 15, 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Provérbios 15, 27, né? Ó, o que se dá à cobiça, né? O que é a cobiça? A cobiça, ela pode trazer prejuízo para dentro de uma casa também. Tanto questão família mesmo, a questão do núcleo, né? Pai, mãe, filho, como também questão igreja. Por quê? Porque a cobiça, irmão, assim, ó, uma coisa é você ter metas, ter alvos. Porque se Jesus não voltar para arrebatar a igreja agora, a gente vai viver por aqui mais uns 20 anos. Então você quer trabalhar, você quer construir alguma coisa, né? Isso é normal do ser humano. Você não vai deixar de trabalhar, eu vou deixar de trabalhar agora porque Jesus está para voltar. Não, mas tem que ter equilíbrio, né? Porque tem gente, irmão, que a cobiça é tão grande. A cobiça é um negócio tão miserável. O que é a cobiça? Gente que cobiça não tem nem alvo não, irmão. É diferente, é um negócio assim do tipo... Eu não estou satisfeito, eu quero mais. A cobiça é um negócio... A Bíblia diz que o amor não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Irmão, tem gente que por causa de cobiça se desvia e desvia os outros. Se desvia e ainda desvia os outros. Por que fulano não vem mais para a igreja? Não se congrega mais? Porque ele quer conquistar o mundo. É por isso que a Bíblia diz que adiantou ganhar o mundo todo e perder a alma. Coisas que podem trazer problemas para dentro de uma casa. O apego exagerado aos bens naturais ou materiais, né? Provérbios 15, 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece a dádiva, as dádivas viverá, né? As dádivas, né? Viverá. Então, vai ter gente, irmão, que vai trazer problema para a igreja e para a sua família também por causa disso aí, irmão. Não, Messias, mas eu tenho mulher, você diz, né? Eu tenho mulher. É um exemplo, né? O cara pode chegar para mim, eu tenho mulher, tenho esposo, tenho filho para criar. Eu preciso trabalhar e conquistar. Não, claro, é claro que isso é normal. Agora só que tem gente, cara, que é exagerada. Já tem 3 carros, quer ter 5. Já tem 5 carros, quer ter 10. Ganhou 10 mil reais nesse mês? Não estou satisfeito não, quero ganhar 20. Uma coisa é você ser um empreendedor, outra coisa é você ser um louco. Porque a Bíblia diz, buscai a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não, mas vocês estão preguiçosos. Tão preguiçoso. Não quer conquistar, não quer empreender. Não, meu filho, eu entendo. O empreendedorismo é algo normal, você correr atrás das coisas. Agora, meu filho, tudo demais é veneno. Comida sem sal é ruim, mas com sal demais dá dor de barriga. É tão bom açúcar, né? Mas açúcar demais vai te dar uma diabetes. Aí a pessoa é exagerada. Eu quero conquistar o mundo todo. Daqui a pouco não quer mais nem ser cristão, porque quer conquistar o mundo todo. Tem gente que se desvia e perde a fé, irmão. Não é por questão de... Não é porque se caiu na prostituição, tá fornicando, adulterou. É não, irmão. Aí é cobiça mesmo, é cobiça. Meu filho, vamos para a igreja, meu filho? Vamos. O pai, né? Meu filho, vamos pro culto hoje? Vou não, pai. Quero passar no concurso. Aí passou no concurso. Meu filho, vamos para a igreja? Vou não, pai. Eu quero ganhar mais. Eu só tô ganhando 2 salários, eu quero ganhar 4. Aí no outro dia passa a ganhar 4. Meu filho, vamos pro culto? Não, pai, não vou pro culto hoje não. Eu tô ganhando 4 salários, agora eu quero ganhar 20. Tá entendendo a miséria que é? Como determinadas coisas fora de um equilíbrio podem trazer prejuízo para nossa vida espiritual? Tô lendo Bíblia, Provérbios 15, 27. Tem gente que se desvia, viu, irmão? Tem gente que deixa tipo os cultos para a igreja, de ser cristão por causa da cobiça. Isso traz prejuízo, viu? Outra coisa que pode trazer prejuízo para a nossa vida, questão de problemas para dentro de uma casa, a primeira coisa qual foi? Foi o ódio, a inveja, a ingratidão, a insensatez, a cobiça e depois as pessoas rixosas, né? Esse texto aqui é muito conhecido, né? Ó, Provérbios 1,19, ó. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21, 19, né? Tem outro texto que diz assim, que é melhor você morar num lugarzinho bem apertado do que você morar num lugar amplo, num castelo com uma mulher rixosa. Porque a pessoa rixosa, né? É aquela pessoa que não esquece nada, irmão. Não deixa passar nada. Ela é tão mansa. Meu Deus, ela é tão mansa. É rixosa. Isso aqui também é pra homem, viu? Isso aqui não é só pra mulher, não. É pra homem também, viu? Macho rixoso. Macho rixoso. Deixa passar nada, né?
Você passa pela pessoa, ele é tão calmo, ela é tão calma. Meu Deus, mas tu não sabe o que é. Aqui no Ceará, tem um amigo meu que ele diz assim, a pior coisa que tem é você mexer com um cachorro da boca preta. Esse cachorrinho caramelo, né? Aí tem um amigo meu aqui perto, né? Que ele disse que os da boca preta são os piores. Cachorrinho caramelo, né? Da boca preta, ele diz, pior bicho que tem é cachorro da boca preta. Por quê? Porque se tu passar, tipo, na bicicleta, ele lá te dá um chute nele, na moto, na bicicleta, tu dá um chute pra ele sair do meio, ele não te esquece mais não, o cachorro da boca preta. Do mesmo jeito são certas pessoas, é igual o cachorro da boca preta. Tu vê a pessoa ali bem mansinha, parece que tá impregnada, parece que tomou foi medicamento. Ai, mas tá assim, ó, eu odeio fulano, eu odeio, não esquece nem a pau. Rixosa, né? É igual uma parenta que eu tinha, que ela era casada com os parentes que eu tinha, sabe? Ela era casada com o sujeito, ela não era convertida não, sabe? Tava mal, rolou uma briga, ela. Os caras passavam o dia trabalhando, chegavam em casa, ela cismava com ele por tudo, né? Eu quero dinheiro bora comprar um sofá novo pra sala. Ele, não tá dando agora não, o orçamento não tá dando. Ela, tu não vai comprar um sofá não? Tu não me ama! Eu tinha uma parenta que era desse jeito. Ela brigava com o marido por qualquer besteira, né? Ela cismava, a gente precisa trocar o sofá da sala. Aí ele, não filha, o orçamento desse mês não tá dando, vai dar pro próximo, vamos ter calma. Aí ela, tu não me ama, esse sofá novo. Aí ele, calma minha filha, calma. Aí ela, aí ele dizia, eu não quero briga. Mas eu quero briga sim. Eu tive uma parenta que era desse jeito. Era o marido dela dizendo, calma minha filha, calma. E ela, eu quero briga sim. E aí ele tava na cozinha, eles iam jantar e ela começava a brigar por causa do sofá. E aquele sofá? Aí ele, não minha filha, o orçamento não tá dando pra esse mês não. Você não me ama, bora brigar. Aí ele saía, ele não terminava a janta, ia pra sala. Ela saía correndo atrás dele. Aí ele sentava no sofá velhinho, né? Aí ele ligava a TV, aí ela sentava lá. Aí ele, minha filha, amanhã é outro dia. Aí ela, eu quero briga. Tem que é do mesmo jeito. Aí, irmão, tá precisando se converter, viu? Essa mulher, esse homem aí, viu? Que tem que é igual essa parenta que eu falei. É a pessoa tentando se sair da confusão e a pessoa, mas eu quero briga. Do mesmo jeito, não tem vizinho que é do mesmo jeito. Isso aqui cabe para todas as áreas, irmão. Ó, Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que numa casa com uma mulher rixosa, iracunda. Tem gente que é rixoso, irmão. Vizinho rixoso. O miserável não sabe porque te odeia. O miserável não tem uma boa razão. Mas te odeia. Não consegue nem te olhar direito no olho. Isso aí é um criminoso. Ele aí é um criminoso. Aí vai, foi que eu fiz pra esse doido. Porque tu tá vivo. Aí vai lá, tem o culpa, desgraça, da tua miséria. O cara odeia a gente e diz, é porque ele é um criminoso. A gente pergunta, aí vai, foi que eu fiz. Lá tem o culpa dessa tua miséria, cara. E os meus problemas são meus problemas. Eu não desconto em ninguém, não. Rixoso, irmão. A pessoa pega a rixa no outro, né? Aí, como eu falei, tem coisa que pra um descrente até dá pra você entender. Agora, pra um crente rixoso, é a pessoa dizendo, eu não quero briga, não quero confusão. E a pessoa, mas eu quero brigar sim, eu quero briga. Pensa que não tem gente assim dentro das igrejas, não? Menino, tem umas irmãs na igreja que é santa demais, meu Deus. Mas é rixosa, irmão. Pega rixa com todo mundo. Pega rixa com o irmão, pega rixa com a irmã. Pega rixa com a esposa do pastor. Tem rixa no pastor, tem rixa no marido, tem rixa nos filhos. Tem homem também que é rixoso. Igual uma música antiga que tem, né? Que diz assim, né? Mãe, é igual uma música antiga que tem, né? Mãe, vamos morar na igreja. Aí por que, meu filho? Porque lá na igreja o pai é tão crente. Aqui em casa ele é tão bruto. Lá na igreja ele é tão crente. Vamos morar logo na igreja, que ele é tão santo, que aqui em casa o pai é tão diferente, né? Do mesmo jeito é mulher, né? Pai, vamos morar lá na igreja. Por que, meu filho? Porque na igreja a mamãe é tão santa. Culto de Santa Ceia, aí toda de branco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Meu Deus, essa irmã aí tá dizendo que vamos canonizar essa irmã. Bora canonizar essa irmã. Ô mulher santa. Aí quando chega em casa, o filho olha pro pai. Pai, vamos morar na igreja? Por que, meu filho? Porque lá na igreja a mamãe é tão santa, mas quando chega em casa quer bater em nós tudinho, quer bater no senhor, quer bater em mim. Vamos canonizar essa indivídua, né?
Vamos canonizar esta mulher, vamos canonizar esse homem, pelo amor de Deus. A igreja é: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que o leve o amor. Aí sapateia, roda no mistério, e quando chega em casa, é um Street Fighter, mulher. É a Chun-Li. É a Chun-Li, aquela personagem do joguinho Street Fighter dos anos 90, Super Nintendo, né? Já jogou Super Nintendo, Street Fighter 2? É a Chun-Li. É. Aí se o marido não for crente, ele vai querer dar um Hadouken nela também. Shoryuken. Bufo. Aí deu certo. Aí se os filhos for querer apartar a briga, os filhos apanham também. Não, pai. Não, mãe, vamos brigar não. Você quer apanhar também? Gente rixosa. Não, pai, nós somos da igreja, vamos brigar não. Aí a mãe: se mete, você não apanha também, vai defender esse cachorro. Venha defender esse cachorro. Eu vou me embora, eu vou deixar você com esse cachorro, viu? Não, pai, não, mãe. Vamos pra igreja hoje. Aí a mãe: você ainda vai continuar defendendo esse cachorro? Vai apanhar também, vamos embora e deixa vocês dois. Pensa que não tem desse jeito, não. É melhor morar num lugar bem deserto do que numa casa com uma pessoa rixosa, viu? Que é rixoso, irmão. Provérbio 21:19. Quer brigar com o povo dentro de casa aí, se os filhos for apartar, apanha também. Mãe, não bate no pai não, mãe. Pai, bate na mãe não. Aí a mulher olha assim: vai apanhar também. Se tu querer apartar a briga, vai apanhar também. Eu vou me embora e deixo vocês. Aí, seu pastor: eita, o senhor não toca mais nesse assunto não, né? Estamos com medo de perder a membresia, né? Não, mas só... tá sério, irmão, tá sério. É coisa pra vida prática, cara. Enquanto Jesus não volta pra arrebatar a igreja, a gente vai tentando consertar as coisas por aqui, né? Mãe, por que a senhora tá brigando com o pai, mãe? Pai, bate na mãe, não. Aí a mãe: se você for apartar a briga, tu é por esse cachorro? Tu gosta, então quer que tu ama mais esse cachorro do que a tua mãe? Pô, eu vou embora e vou deixar você com esse cachorro. Aí quando dá fé, acabou. Vai pro culto, só vai a mulher, ou então só vai o marido. Cadê fulano? Saiu de casa. E quer comentar com o olho roxo? Foi apartar a briga, levou um murro da rixosa. Não, tu pensa que não tem gente assim, não? Não, Messias, é porque tu dramatiza demais as coisas. Que conversa, mano. Para de negar os fatos. Messias, qual é? Eita, menino. Qual é outra coisa que traz problema pra dentro de uma casa? Preguiça, meu Deus. Eclesiastes 10:18. A preguiça é outra coisa que também traz prejuízo para dentro de uma casa. Eclesiastes 10:18. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Eclesiastes 10:18, né? Então existem pessoas que às vezes, irmão, aqui tá tipo assim, né? Ah, meu pai eterno. Jesus, não me deixa ser um fariseu, Jesus. Deixa eu viver o que me ajuda a viver o que eu estou pregando. Então o que é que acontece? Ele aqui está trazendo para a vida prática, né? O escritor de Eclesiastes, né? Ele está dizendo que pelo estado da casa é que você tira quem é a pessoa. A casa material, né? A casa às vezes está precisando de um retoque. Ei! Ai, meu Deus. As teias estão afastadas, os gatos brigaram, aí afastaram as teias. Aí quando chega o inverno começa a chover. Aí quando a casa tem forro, você nota que o forro está pingando, né? Por isso você tira quem é a pessoa. Tá nem aí para nada. Não é nem porque o cara ele é tipo meio relapso, distraído como o Messias, né? Porque a pessoa não tá nem aí pra nada mesmo, não, irmão. Né? E muitas vezes o que a gente é dentro do nosso domicílio, da nossa casa, é um reflexo do que a gente é na igreja, né? Às vezes o que a gente é em casa, a gente tem um ditado que diz que costume de casa vai à praça. Então quando nós, na nossa vida material, nós também somos um pouco desleixados, na vida espiritual também a gente acaba sendo um pouco desleixado, né? Às vezes tem uma coisa que precisa ser retocada ali, uma coisa que precisa ser mudada ali na nossa vida espiritual, e não ocorre uma mudança. Por quê? Existem goteiras da nossa vida espiritual que precisam ser reparadas, mas a gente não muda. Por quê? Porque a gente é muito desleixado, sabe? Por isso que eu falei, a palavra serve para mim também. Porque nós não somos perfeitos, estamos orando a Deus para Deus transformar a nossa vida, né? Porque é uma grande verdade, cara. Você tira quem é a pessoa, espiritualmente falando, questão de ministério também, pelo que a pessoa é no seu dia a dia. Eclesiastes 10:18. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja, né? Deu para entender, né? Então às vezes na igreja eu sou um obreiro relaxado, por quê? Porque em casa eu também sou relaxado.
E olha que eu sou solteiro, viu? Eu ainda sou solteiro. Tô fazendo propaganda a respeito de mim mesmo, não, viu? Tipo, quem eu tô à venda ou coisa do tipo, me leve, igual aqueles cachorrinhos, né? Que fica naqueles abrigos, né? Cão pra adoção. Não, não é nesse sentido, não. É só porque, né? Mas eu entendo que muitas coisas que acontecem na nossa vida espiritual, às vezes uma vida relaxada, uma falta de um cuidado em uma determinada área, é apenas um reflexo de quem a gente é no nosso domicílio, né? Um obreiro relaxado não cuida da vida espiritual. Às vezes ele também na sua vida material é uma desgrama só, né? Eita, Mar. Esse esboço só não quer pro senhor de presente não, né, pastor? Misericórdia. Tá doendo até em mim. Então, para encerrar, qual é a oitava coisa que pode causar problemas? Até eu já tô me contorcendo aqui já. O cajado eu tô com o cajado batendo na minha própria cabeça. Meu Deus. É falta de concordância. Irmão, isso aqui é o óbvio do óbvio. Qual é outra coisa que pode trazer prejuízo para uma casa, né? Em vários sentidos, igreja, domicílio, marido, mulher, família, irmãos, né? É a falta de concordância, né? Amós 3:3, a Bíblia diz assim, ó: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pergunta, como é que tem condição? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Porque não dá, né, para você andar com uma pessoa sem você estar em concordância, né? É igual questão de esportes, né? Lá na empresa, às vezes, quando nos dá a oportunidade, né, de eu falar de Deus para as pessoas, né? As pessoas perguntam, mas todo dia tu vai para a igreja, por que o crente tem que se congregar? São perguntas, né, que são feitas. Aí eu perguntei, vem cá, tu torce por que time? Tu aqui no Ceará, tu é Fortaleza ou tu é Ceará? Aí o cara, não, eu torço pelo time do Ceará. Tem até um apelido, né, pro time do Ceará, aqui em Fortaleza, é o Vozão. O Ceará é o Vozão e o Fortaleza é o Leão, né? Quando os dois jogam é clássico, né? Aí o cara diz, eu sou Ceará. Eu perguntei, quando tá tendo clássico, Ceará e Fortaleza, tu vai sentar do lado do Fortaleza? Não, tu senta do lado de quem? Do Ceará. Porque não tem lógica, né? Você torcer pelo time do Ceará e você sentar na torcida do lado do Fortaleza. Até, além de ser uma grande incoerência, você tá correndo sério risco até mesmo de tomar desculpa a expressão, um peteleco, um pau na cabeça, uma pauladinha, né? Porque tem torcedor que não é muito amistoso não, né? É muita loucura, né? Você com a camisa do Ceará, você sentar no meio do pessoal do Fortaleza, o Ceará faz um gol, gol! Aí você tá correndo isso, tomar um pau na cabeça, uma paulada, uma pauladinha, né? Uns petelecos. Então o que acontece, né? Por que a gente se congrega? Porque nós torcemos pelo time do Senhor Jesus, né? Então existe a necessidade, né, de você estar próximo da torcida, do time pelo qual você torce, né? Você vai procurar a companhia de pessoas que pensam como você, crê no que você crê, né? Então o que acontece? A Bíblia diz, a outra coisa que pode trazer prejuízo e problemas para uma casa é a falta de concordância. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Aí não tem condição, né, irmão? É complicado. Tem que se orar pela situação dessa família. E diga-se de passagem, essa família, todo mundo diz que é crente. Diga-se de passagem, essa família, todo mundo diz que é crente. Mas só que o povo não anda em concordância. A mulher quer orar, mas o marido não quer. O marido quer estudar a Bíblia, mas a esposa não quer. Domingo à noite, a esposa quer ir para o culto, mas o cara que diz que é crente não quer ir para o culto. Domingo pela manhã, o marido quer ir para a escola bíblica dominical, assistir a aula. Mas a esposa não, ela quer ir para a praia, tomar um sol. À noite, o pai e a mãe querem ir para o culto, mas os filhos querem ir bater bola não sei aonde. Aí tem que fazer o quê? Tem que orar, irmão, para Deus mudar o quadro. Colocar concordância dentro dessa casa. O que foi que eu falei no começo do sermão? Como é o nome desse sermão? 8 problemas que podem trazer... Aliás, 8 coisas que podem trazer problema para dentro de uma casa. E para encerrar, qual é a oitava coisa que pode trazer prejuízo, problema para dentro de uma casa? Para dentro de uma casa? Falta de concordância, cara. Lá todo mundo diz que é crente. Aí quando é de manhã, o marido quer ir para a escola bíblica dominical e a mulher quer ir para a praia, né? Quer tomar um bronze, né? Daí de noite a esposa quer ir para o culto, mas à noite o marido quer ir para outro canto. Não, mas o cara é crente. Quando é noite, o pai e a mãe quer ir pro quer assistir culto, mas o filho não, eu quero ir jogar bola. Aí tem que se fazer o quê?
partir para violência, para agressão, amarrar alguém com a corda e dizer tu vai à força, não, tem que orar. Porque as coisas de Deus não é por força nem por violência. Tem que orar para quê? Para Deus botar concordância dentro dessa casa. Mulher ora, o marido não ora. Marido ora, a mulher não ora. O pai e a mãe é crente, mas os filhos estão só misericórdia. O irmão é crente, mas a irmã não é. É só misericórdia, mas diz que são evangélicos. O cara bate no peito e diz, na minha casa todo mundo é salvo. Mas quando tu vai fazer uma análise, o raio-x de quem é, meu Deus do céu, o resto da família está só misericórdia. Né? É falta de concordância, irmão. Andarão dois juntos, estando em desacordo, aí tem que fazer o quê? Eu vou pegar uma corda aqui, a esposa, né? Meu marido disse que é crente, mas ele não quer ir pro culto hoje à noite. Vou pegar uma corda, ei, aí chama o filho e a filha. Ei, Joãozinho, ei, Maria, pega a corda mais grossa que tiver aí. Pra quê, mamãe? Vamos amarrar teu pai. Amarra esse cabra velho aí. Aí amarra o velho. Vamos levar ele pro culto à força. Desse jeito é não. Aí chega lá ele todo amarrado, hein? Seu pastor, ora aqui pelo meu marido. Ele, por quê, minha filha? Porque ele não quer ir pros cultos, não. Eu quero ir pro culto. Os meninos querem ir pro culto, mas ele quer ir pra outro canto. Tá tendo jogo hoje. Vozão e leão. Ele quer ir assistir ao jogo. Pastor, ore pelo meu marido, né? A mulher dizendo, né? Pra se esse homem se converte. Todo amarrado, né? Não, você não vai fazer isso não. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus não é por força nem por violência que você vai fazer. Você vai orar para Deus colocar concordância dentro dessa tua casa. Para todo mundo andar numa só pisada. Porque, irmão, às vezes não. Um dos negócios, irmão, que às vezes traz prejuízo. Não, irmão, às vezes em todo local. Se não tiver concordância, vai ter problema. A falta de concordância, muitas vezes, impede até o avanço em determinados locais. Tem uma pessoa aqui na minha congregação que ela diz assim, né? Como é que pode? Duas pessoas estão num barco, uma de costa para a outra, uma rema para um lado e outro rema para o outro. Vai chegar para algum lugar? Vai não. Para poder o barco chegar a algum lugar, tem que haver o quê? Concordância. Os dois têm que remar no mesmo sentido. Né? Igreja também. Uma parte quer uma coisa, outra parte, uma quer Deus, outra não quer, um quer ler Bíblia, outro não quer. Tem que ter concordância, né? O pastor quer pregar a palavra, mas o povo não quer ouvir, né? Então não é partir para violência e obrigar ninguém a nada na marra. Não, é o que? É orar e fazer assim, Senhor, nos ajuda, Senhor, a andar em concordância com a tua palavra, né? Às vezes, para encerrar, às vezes, né, irmão, a gente não ora porque a gente diz assim, poxa, tá faltando um assunto pra gente orar, um tema. A palavra de Deus, ela vai dar tanta coisa. Tá aqui, eu dei uma lista de coisas pela qual você pode orar. Você pode orar pelo quê? Para encerrar, ó. Para Deus tirar o ódio, para Deus tirar a inveja, purificar o nosso coração, que nós estamos sujeitos, todos nós, né? Para nós tirarmos a ingratidão do nosso coração. Para Deus ele colocar sabedoria. Senhor, não deixa a gente ser como Nabal, né? A minha irmã vai orar pelo seu marido. Ou então o marido também pode orar pela esposa, né? E vice-versa, os filhos, né? Senhor, não deixa os membros da minha casa ser como Nabal, esse doido, né? Você também pode orar para Deus ele tirar do teu coração o apego exagerado. É uma lista de coisas pelas quais você pode orar nesse sermão. Para Deus tirar do teu coração esse apego exagerado às coisas, que às vezes te tira até da igreja, né? Você também pode tirar do teu coração a rixa. Senhor, purifica o meu coração, eu tô tão rixoso. Minha família tá cheia de gente rixosa. Tá errado, né? Para Deus tirar também do nosso coração, né? A preguiça, né? Que às vezes nós somos tão largadão, né? Eu digo de mim mesmo, né? Eu mesmo hoje eu não tirei a barba porque eu tô com preguiça. Eu não vou mentir, Jesus me converte. Jesus converte o Messias, Jesus. Né? Eu vou fazer, Senhor, me converte. Ah, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Que adianta eu pregar a tua palavra e não tá vivendo o que eu tô pregando? Tirar a preguiça, né? Essa coisa que às vezes nos impede da gente tomar um posicionamento em determinadas áreas. E outra coisa também, a gente orar para Deus por concordância, né? No nosso meio, igreja, família, né? Se for pregar em culto de família, não se queixe não. Eu não tenho o que pregar não. Tá aqui, eu vou deixar o esboço para você. Olha como eu sou legal. De graça. Eu só vou cobrar uma coisa, oração. Quem passar pela minha página hoje vai fazer o seguinte, vai orar por mim, pelo Messias. É só o que a gente pede, né? Então, Messias, para encerrar o sermão temático, qual é o nome do sermão?
8 coisas que podem trazer problemas para dentro de uma casa. Bom dia, bom sábado e que Deus continue abençoando todos nós. Tchau, tchau.